Algumas considerações acerca da segunda vinda de Cristo. Primeiro, é o que nós vimos. Antes da segunda vinda surgirão escarnecedores. Segunda, Pedro refuta as alegações dos escarnecedores. E Pedro usou 3 provas para afirmar a segunda vinda de Cristo. Preste atenção. Pedro, ele vai refutar os ensinamentos desses hereges, desses escarnecedores. E ele vai usar 3 coisas para provar que Jesus vai voltar sim. E quais são elas? O que Pedro usa para refutar? Primeiro, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Olha, você que está me ouvindo, assistindo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha vontade, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito das Sagradas Escrituras. Olha, se você pegar qualquer ensinamento e você abrir a Bíblia e aqui você encontrar coisa diferente daquela que foi pregada, fique com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, que não falha, não erra, que transforma, tem poder para transformar as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados por esse livro de capa preta. Sabe? Muita gente dizendo eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquele outro, mas o que a Bíblia diz? O que Deus diz? Nós aqui, sabe, acreditamos piamente, sabe, nas verdades de Deus, da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Pregamos o que cremos porque Deus abriu os nossos olhos. Olha só, 2 de Pedro 3, 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. O apóstolo Pedro pede para os seus leitores lembrarem das cartas que ele escreveu, das palavras proferidas pelos santos profetas e dos ensinos que os apóstolos passaram sobre Jesus Cristo e a sua obra, as Escrituras Sagradas. Pedro aponta para as Escrituras Sagradas. Pedro não fala, eu acho que vai ser assim. A Bíblia é hoje a nossa única regra de fé e prática. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que os nossos pais disseram, os nossos avós disseram, é o que a Bíblia diz. Olha, eu estava conversando com um rapaz, e aquele rapaz diz assim, Paulo, mas por que tal coisa, né, sobre a religião? Eu disse assim, é que a tua religião não combina com a Bíblia Sagrada. Você quer continuar na tua religião? Então não carrega a Bíblia não, sabe? Não lê a Bíblia não, porque ela é contraditório. Você está numa seita, você está num lugar herético e diz que crê na Bíblia. Ou você crê na Bíblia de verdade e larga essa heresia, esse lugar aí, ou você fica no lugar, mas não diz que usa a Bíblia não. Sabe, não fala que você crê nisso aqui não, porque não bate. A tua religião com o que está escrito aqui na Bíblia não bate. Agora, a minha pergunta para você é, eu disse isso para um jovem, você quer ficar com a verdade de Deus ou com a mentira da tua religião? Irmãos, é aqui, é isso aqui, fique com a Bíblia. 2 de Pedro 1, versículo 20 e 21, está escrito assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muita gente, besta, vou usar esse termo, besta, diz assim, quem que escreveu a Bíblia? Né? Dizendo assim, como você diz que isso aqui é a palavra de Deus, sendo que foi os homens que escreveram?
Sim, foram os homens que escreveram. Deus, ele poderia até ter usado um cavalo para escrever, mas ele preferiu usar os homens. Entendeu? Agora, para analisar. Deus escreveu e usou homens, sabe? E não teve origem na vontade humana. Mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. É Deus esclarecendo a mente do homem. É Deus se revelando, sabe? Os homens precisam entender isso. Olha, nós pregamos a palavra de Deus porque o próprio Deus abriu os nossos olhos para crer em sua bendita palavra. E nós cremos. Você crê na Bíblia? É a pergunta. Você crê na Bíblia? Você que está aí me assistindo. Você crê na Bíblia? Mas crê mesmo, de verdade? Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas dizem que sim, porém vivem como se a Bíblia não existisse. Se as pessoas realmente acreditassem na Bíblia, elas seriam libertas de tantas heresias que existiram no passado e existem hoje. Se as pessoas crescem nesse livro sagrado, a maioria das igrejas do Brasil se fechariam. É duro dizer isso. Se fechariam. E um bando de picareta gospel pararia de extorquir o povo, de arrancar a lã das ovelhas. Nós precisamos estar numa igreja que acredita na Bíblia e que prega conforme os seus ensinamentos. Ou você fica com o que a tua religião diz, ou com o que a Bíblia diz. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Vamos ver alguns versículos que apontam para a volta de Jesus. Olha, Pedro aqui aponta para as Escrituras, mas olha só, nós vamos ler vários versículos aqui, eu não vou ficar parando e comentando os versículos não, eu vou ler, porque Pedro, ele usa as Escrituras. Olha, agora, como que alguém que conheça um pouco das Escrituras tem a coragem de dizer que Jesus não vai voltar? Essa pessoa não conhece, essa pessoa fala daquilo que ela não conhece, essa pessoa, ela não sabe do que ela está falando. Verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala da volta de Jesus muitas vezes. E eu vou usar versículos aqui. Olha só. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Mateus 26, 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 13, versículo 24 ao 26. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Lucas 12, 40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Lucas 9, 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. 1 Coríntios 4, 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Tessalonicenses 3,13, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai,
na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 ao 10. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, disse o apóstolo Paulo, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tito 2,13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Hebreus 9, 27 e 28, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Rapaz, glorioso demais isso aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui, Paulo dizendo, Jesus ainda não voltou. 2 de Pedro 3, versículo 11 e 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Apocalipse 22, 12. Aqui Jesus dizendo, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Pedro fala da palavra de Deus. Pedro usa a Escritura Sagrada para falar da volta de Jesus. Agora, depois de ver tanto versículo assim, você é capaz de dizer que Jesus não vai voltar ainda? Mas Pedro, ainda mais, ele vai usar uma segunda coisa para falar, para afirmar a segunda vinda de Cristo, a eternidade. Olha só, 2 de Pedro 3,8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente. Deus, ele vive no Kairos, e nós vivemos no Cronos. Nós vivemos numa sequência, numa linha de tempo. Deus não. Deus, ele vive no eterno agora. O julgamento do Senhor virá no tempo certo, de acordo com a sua vontade soberana. Deus é eterno e não está preso ao tempo como nós. No Salmo 90, versículo 4, Moisés disse assim para Deus, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou,
e como a vigília da noite. Olha só, 1000 anos são como um dia de ontem. Um dia é como 1000 anos. De uma coisa nós podemos ter certeza: Deus é sábio e sabe o que faz. Deus não tarda a sua promessa, Deus é paciente. Descansemos nele e estejamos preparados para a volta de Jesus. Para analisar uma coisa. Deus, se tem um dos atributos de Deus que eu fico embasbacado, é a questão da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, sabe? Da paciência longa de Deus. Rapaz, só abrindo parênteses aqui e usando as conjecturas, se nós fôssemos Deus, rapaz, nós, olha, não teríamos a paciência que Deus tem. Nós já teríamos acabado com esse mundo há muito tempo. Nós não aguentaríamos tantos escarnecedores, tanta coisa errada, sabe? Tanta impunidade, tanta corrupção. Rapaz, Deus, Ele é paciente, é paciente. Terceiro, provas para afirmar a segunda vinda de Cristo. Primeira, as Escrituras Sagradas. Segunda, a eternidade. Terceira, o caráter de Deus. Rapaz, eu achei essa imagem na internet. Que coisa gloriosa isso aqui dá para fazer um quadro e colocar na parede, cara. Muito lindo demais. Olha só, o caráter de Deus. Deus é misericordioso. Deus é o poderoso de Jacó. Deus é o justificador, é o possuidor dos céus. Deus é santo, 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 onipotente, sabe, onipresente, justo, excelso, perfeito, provedor. Deus é amor. E aí vai, Deus é fiel, Deus é bendito, Deus é zeloso, Deus é eterno. Rapaz, que coisa linda, Deus é gracioso. E Pedro vai dizer do caráter de Deus. Aí você vai ver, entender uma coisa, que eu achei glorioso, sabe, porque falou comigo isso aqui. 2 de Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, a argumentação de Pedro sobre a segunda vinda culmina com um apelo ao caráter de Deus. O ponto básico do seu argumento é o seguinte: a razão pela qual o retorno de Cristo não é imediato é devido à sua longanimidade para com os pecadores. A demora só pode ser atribuída à paciência longa de Deus, longanimidade de Deus. Não significa que ele seja indiferente, impotente ou distraído. Ao contrário, porque ele é misericordioso e tolerante, espera que os pecadores se arrependam. Ele estende propositalmente o tempo da graça para que as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Rapaz, Deus não é por causa dele. Deus é paciente, isso é glorioso. Deus está aguardando que o homem se arrependa. Então você que está me assistindo, sabe, e ainda não teve um encontro real com a pessoa bendita de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, creia que Jesus ressuscitou para a sua salvação, e se entregue a esse Deus, receba Jesus como teu Salvador.